Depois que a gente então construiu o nosso canteiro, agora a gente vai começar a fazer a adubação. Colocar alguns materiais para melhorar o solo, para dar mais nutrientes. Só que antes de colocar o composto, eu vou falar de um material que é o calcário. Calcário é essa rocha, parece um cimento, né? Mas é uma rocha moída, uma rocha que é retirada da natureza, é um mineral, né? E ele numa indústria, ele passa por uma moagem, peneira, até chegar nesse pozinho bem fininho. E para que ele serve o calcário? Ele serve para tirar a acidez da terra. As terras, né, os solos tropicais, a grande maioria são ácidos. Né? O que seria essa acidez? Tem um pH abaixo de 7, geralmente abaixo de 5, às vezes pH 4, 4,5, 5. E o pH ideal para as plantas é em torno de 6, 6,5. Tá? Então, para a gente, sempre que a gente vai trabalhar em algum solo, o ideal seria tirar a análise do solo. Tirar uma amostra, mandar para um laboratório para ver como que está o pH. Mas em hortas menores, na área urbana, a gente pode fazer de uma maneira mais empírica. Né? A gente coloca uma quantidade pequena de calcário e vai observando o crescimento da planta. Então, assim, qual é a quantidade recomendada? Na agricultura orgânica, né, na agroecologia, a gente coloca doses menores, não pode jogar quantidades muito grandes. Então, uma quantidade que não é muito exagerada é até 200 gramas por metro quadrado, de 100 a 200. Tá? Então, vamos imaginar que essa pazinha aqui tenha mais ou menos isso. Então, um passo de um adulto, né, uma passada larga, é mais ou menos em torno de 1 metro. Se você fizer o seu canteiro com 1 metro de largura, uma passada larga, então você imagina esse quadrado aqui, é aqui que eu vou distribuir uma pazinha dessa, né, no máximo, né, vou tentar colocar com bastante cuidado para que cada lugar aqui da terra, né, mais ou menos nessa passada larga, tenha um pouquinho do calcário. Então eu vou fazer isso em todo o canteiro. Só uma dica, essa calagem, né, que a calagem é essa operação de aplicar o calcário, ela pode ser feita antes do canteiro. Voltando um pouquinho atrás, quando a gente limpou o canteiro, fez toda aquela capina, antes de revolver, a gente já poderia ter jogado todo o calcário na área e a hora de revolver já misturaria o calcário, tá? Porque o calcário ele tem que ser colocado antes dos adubos, tá? Pelo menos uns 15 a 20 dias antes, tá? Então a gente vai colocar só um pouquinho hoje, a gente está colocando, né? E então o ideal seria esperar mais ou menos uns 15 dias para vir com a adubação, com os adubos, tá? Então espalha, né, mais ou menos de 10 a 200 gramas por metro quadrado na área toda, né, que você vai fazer sua horta, seus canteiros, ou direto no canteiro, e depois com a enxada a gente vai misturar o calcário. Então, né, então agora é como aquele pessoal que faz aquelas massas para rebocar a casa, né, concreto, né, para pôr numa laje. Então vai misturando, né, todo o calcário, né, ó. Não pode ficar nem um cinza, né, ele tem que entrar dentro do solo. Então aí tem que misturar tudo, né? Depois que a gente colocou o calcário e misturou no solo, então, e deu uma alisadinha, uma acertada no canteiro, é essa fisionomia que vocês vão ver no canteiro de vocês. Ainda está parecendo algum pouquinho de cinza, mas tem que misturar todo esse material cinza dentro do canteiro, dessa camada aí de 20 centímetros. E aí o calcário, para reagir, precisa molhar, tá? Então se o seu solo estiver seco, tem que irrigar logo depois da calagem. E quanto tempo precisa ficar mais ou menos para o calcário reagir? Uns 15 a 20 dias. Então você espera aí pelo menos umas 2 semanas. E aí, agora nós já estamos aqui. Imagina que já passou as 2 semanas. Então nós vamos continuar o nosso canteiro. Então você ficou lá 15 dias irrigando seu canteiro. Se quiser, de vez em quando pode dar mais uma mexida no solo. E aí, passados uns 15 dias, a gente pode completar então o nosso canteiro com a adubação, né, orgânica. Então vamos lá. Então o que a gente vai colocar de adubo orgânico? A gente vai colocar algumas fontes de nitrogênio, de fósforo, potássio, que são os 3 adubos os 3 elementos que a planta extrai mais, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Tá? A gente não pode colocar na forma
química, né? Então o que nós vamos colocar? Vamos colocar primeiro, então, uma fonte de fósforo. Aí agora a gente pode colocar os adubos todos juntos. Então, novamente, esses farelos, né, aqui, no caso é a farinha de osso, né? E tem a rocha fosfatada que eu vou pôr também, tá? Então a gente vai colocar mais ou menos aquela quantidade que a gente colocou do calcário, em torno de 200 gramas numa passada larga, tá? Em 1 metro quadrado. Então, novamente eu venho aqui e espalho agora, né? Depois que passou os 15 dias, né? Que o solo ficou lá reagindo com o calcário, eu venho e coloco a farinha de osso, né? Dou uma polvilhada. Eu vou deixar um pedacinho aqui para colocar o outro material. A farinha de osso e a rocha fosfatada, né? Que é essa daqui, ou também chamada de termofosfato, a gente vai colocar junto com a farinha? Não, é um ou outro, porque os dois são fontes de fósforo, tá? Então a gente vai, para dar mais fósforo para nossa terra, a gente pode colocar um ou outro, né? Só estou mostrando aqui, então, mas você poderia colocar ou a rocha em tudo, ou a farinha em tudo, né? Mas só para ilustrar aqui, eu estou pondo um pouquinho em cada parte do canteiro. É só para vocês verem que pode ser uma ou outra. E agora? Eu preciso já remexer? Não. Um material que agora eu não tenho aqui para mostrar, mas se eu tivesse eu colocaria cinzas de madeira. Então quando você tiver algum lugar que tem uma padaria, uma pizzaria de forno a lenha, né? Alguém que tem lareira em casa, sei lá, que sobra aquela cinza da lenha, ela pode ser usada como fonte de potássio. Então eu pegaria também mais ou menos 200 gramas, né? Uma pazinha daquela e jogaria aqui por metro quadrado de cinzas de madeira. Tá? Nesse momento a gente não tem a cinza para demonstrar, mas se você tiver, você pode colocar, tá? E fora isso, né, então o potássio, que é a cinza, o fósforo, que é a farinha ou o termofosfato, eu vou colocar agora uma fonte orgânica, né, em grande quantidade, que geralmente é ou composto orgânico, ou humus de minhoca, ou esterco, né? Eu vou pegar o carrinho agora e vou trazer para cá. Então agora nós vamos ter que colocar, para melhorar bastante esse solo, uma fonte orgânica, né? Que é o composto orgânico. Isso aqui que eu estou colocando é um composto feito de restos vegetais, folhas, gravetos, galhos triturados, né? Todo o material que sobra aqui do campo, as ervas que são retiradas do canteiro, né? O mato. Então a gente vai colocar uma camada desse composto em toda a extensão desse canteiro, né? Para depois misturar. Quanto que a gente coloca de composto, né? Normalmente, num solo que está bem fraco, mais ou menos 20 litros por metro quadrado. Um carrinho desse cheio tem de 60 a 80 litros. Então dá para um canteiro de 3 a 4 metros quadrados. Um canteiro de 3 a 4 metros, você vai usar um carrinho desse cheio de composto orgânico. Então, olha, como a gente fez, né? Nós espalhamos uma camada de adubo, né, orgânico, ou humus de minhoca, poderia ser esterco também de vaca curtido, né, sobre o solo. Só que vocês podem ver que tem lugar que caiu mais, né, lugar que não caiu. Então com o rastelo a gente faz isso aqui, ó, a gente vai dando uma espalhada para ficar a mesma camada, né, uma camada homogênea sobre todo o canteiro. Ó. Onde não caiu você vai empurrando, né, para ficar todo o espaço do canteiro com uma camada desse composto orgânico, né? Que você colocou, ou esterco de vaca, pode ser esterco de galinha curtido também, né? A única diferença é que o esterco de galinha ele é muito forte, tem que colocar mais ou menos 1/3 da quantidade, tá? Então não pode colocar a mesma quantidade, tem que reduzir para 1/3. Maravilha. E agora? Que a gente vai fazer, né, para finalizar o nosso canteiro? Então a gente já está indo para o final da nossa aula aí de preparo de solo, de construção do canteiro. O que a gente precisa fazer agora? Misturar esses adubos, né? A gente colocou o fósforo, se tiver a cinza coloca também, e o orgânico, né? O esterco, o humus de minhoca, o que você tiver. E aí agora a gente vai misturar no solo, né? Novamente.
Vamos misturar e a gente vai misturar com o quê? Com a enxada, né? Tem que misturar junto. Olha, quando você vai mexendo, você vê que aparece o adubo. Não, tem que ficar homogêneo, não pode ficar nenhum material assim solto, né? Separado, tem que ficar tudo junto. Na hora que você faz isso, ainda aparecem alguns torrões, né? Aí quebra os torrões que vão aparecendo ainda. Nossa, acho. Agora nós já estamos indo para o finalzinho do nosso canteiro, tá? A gente já colocou os adubos, já misturou no solo. Agora o que falta fazer? Agora de novo, né, com essa ferramenta que a gente usou lá no início para limpar o solo, a gente vai nivelar o canteiro para deixar ele bem certinho, sem os torrões, né? Ainda algum torrão que a gente conseguir desmanchar, a gente vai desmanchando. E vamos agora, né, deixar o solo bem liso para a gente poder depois fazer a semeadura, né? Colocar as nossas sementes ou mudas, né? O que ficar mais fácil. Então de novo, então o ancinho, né? O rastelo a gente usa no começo e no final, né? Do canteiro. Pronto, uma vez nivelado o canteiro, agora para a gente finalizar o nosso canteiro, né, até para ajudar para quando chover demais ele não desmoronar, a gente vai dar uma compactada na lateral dele com a enxada. Então com essa parte aqui da enxada, ó, né, a gente vai fazer esse movimento aqui para dar uma batidinha na lateral para ele ficar mais firme. Tem gente que prefere assim também, mas eu acho mais fácil desse jeito. Terminamos nosso canteiro, né? Já nivelou, já deu uma acertada nas bordas. E agora uma coisa muito importante na agroecologia, né, na agricultura orgânica, é a proteção do solo. O solo jamais pode ficar descoberto. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar algum material vegetal, geralmente folha seca, grama seca, serragem de madeira, galho triturado, qualquer material seco para fazer essa cobertura do solo, que também a gente costuma chamar de cobertura morta, tá? Então, o mulch, né? Também a gente vem aqui, ó, com essas folhas, aqui no caso é palha de bambu, né? São folhas de bambu, e a gente vai encher todos os caminhos, né? Que a gente tiver na horta, a gente vai colocar algum material seco, alguma palha, tá? Pode ser serragem também, né? Pode ser qualquer material que vocês tiverem, qualquer tipo de folha. E assim toda a lateral, né? A gente vai colocar em volta de todos os espaços que a gente tiver na horta. Onde não tiver planta, a gente coloca a palha. Vou falar só mais um pouquinho. A gente, então, por que é importante essa proteção do solo? Porque principalmente aqui nas nossas condições tropicais chove demais e aí o solo pode ser erodido, mas mais do que a questão da erosão, a gente tem a questão da importância de segurar a água na terra. Então essa palha ajuda a deixar o solo úmido, também protege contra o superaquecimento, né, por conta das altas temperaturas. As temperaturas do solo podem ficar muito altas, prejudicando as raízes, né, das plantas. E também a gente evita o crescimento de muito mato.
né? Onde tem essa palha, o mato não cresce, tá? Então é muito importante a gente proteger o solo. Além de colocar nos caminhos, a gente também pode colocar entre as plantas. Então eu vou dar um exemplo nesse canteiro aqui que tem cebolinha, tá? Eu posso pegar essa palha aqui, ó, com cuidado, ó, e colocando aqui, ó, entre uma planta e outra, né? Isso aqui também é muito importante, que o solo, mesmo dentro do canteiro, ele fique protegido, tá? Isso é uma das coisas mais importantes, né? Uma das práticas importantes da agroecologia, né? Essa proteção e essa camada de palha. Aí outra coisa que eu ainda não falei é que essa palha aqui, o que vai acontecer ao longo do tempo? Ela vai apodrecendo, né? Vai se decompondo, e a hora que a gente irriga ou a água da chuva passa por essa palha, quando ela vai se decompondo, ela vai liberando os nutrientes para o solo. Então também é uma forma de nutrir o solo. E agora eu queria chamar a atenção aí de vocês para essas duas linhas aqui, ó. O que são essas duas linhas? Aqui a gente plantou cebolinha, né? Duas variedades, né? Vocês podem ver, aqui é uma variedade de cebolinha comum, né? Com aquela folha grossa, e essa mais fininha aqui é aquela que eu mostrei, que é a cebolete ou cebolinha francesa, né? E aqui no comecinho do canteiro a gente fez uma sementeira, né? A gente usou essas duas linhas para semear algumas espécies, né? Que a gente vai transplantar depois para o canteiro. Então o que a gente tem aqui, ó? Essas duas linhas é de escarola, né? Escarola ou chicória. Então a gente fez a linha, semeou, e as mudinhas aqui estão com aproximadamente de 12 a 15 dias, tá? Foi feito na outra semana, tá? Então faz mais ou menos aí umas 2 semanas que elas já estão aqui crescendo. E aí, ó, elas já estão começando, ó, não sei se você pegar uma plantinha sozinha aqui, ó, ela já está começando a aparecer mais 2 folhinhas, ó. Tem 2 folhinhas que nasceu com a semente e agora já está nascendo mais um par de folha. Quando que a gente muda? Quando tiver com 2 pares de folhas definitivas, que são essas 2 aqui, mais 2 já vai estar no ponto de transplante. Quanto tempo mais ou menos isso? Em torno de 1 mês, tá? Então mais ou menos daqui 15 dias, essas mudas aqui a gente vai retirar e vai replantar no canteiro, tá? E aqui, então aqui a gente até pode colocar também a palha, ó, mas tem que tomar muito cuidado para a palha não entrar em cima da muda, senão ela abafa, tá? Então uma palha bem fininha também eu posso colocar aqui com cuidado, né? Entre uma linha e outra, para não abafar a muda, tá? Então, protegendo o solo, deixando só as plantas para fora. Aqui, ó, da mesma forma, nesse outro canteiro, a gente semeou aqui no começo, ó, dá para ver até o desenho aqui ainda que sobrou aqui do saquinho, né? Tomatinho cereja. Então aqui, olha, todas as mudinhas que estão crescendo aqui é muda de tomate cereja. Quando ele tiver, olha aqui dá para ver bem, ó, a folhinha que nasce com a semente, ó, ela é diferente. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, ela é a folha alongada, ó, e lisa. As 2 folhinhas que nasceu com a semente. Agora o primeiro parzinho de folha, ó, já é todo recortadinho, ó, que é o formato da folha do tomateiro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, né? Tenham gostado e aproveitado todas as dicas, as informações que a gente passou, e eu aguardo vocês nos próximos encontros. Até lá!